Olá, é um prazer estar de volta com você para mais uma edição do nosso podcast Sem Papas na Língua, do site noticiastudoaqui.com. Você sabe que eu tenho uma alegria muito grande com esse encontro com você. E você sabe que eu lhe trago pessoas que acrescentam na sua vida. Pessoas que representam muito do que você pensa, do que você quer. Pessoas que orgulham o estado de Rondônia e deixam você orgulhoso por ser rondoniense nativo ou acolhido. Eu sou um rondoniense acolhido. Já tenho até título de cidadão de Ariquemes. Mas hoje, aqui o personagem que eu estou trazendo para você, ele é mais conhecido no mundo do que em Rondônia. Desse jeito, pode crer. É uma das pessoas mais influentes do mundo no ambiente cultura. Autor de livro que ficou mais de 10 semanas no topo na Europa. Citado no cinema, referenciado e citado em novelas de televisão, no Brasil e no exterior. Olha, eu vou parar de falar, deixa ele falar para você, não é verdade? Então eu lhe apresento o poeta e escritor, o roteirista de cinema, uma sumidade na área tecnológica da computação, Augusto Branco. Meu querido Osmar, muito obrigado, é um prazer, uma honra estar aqui com você. Muito obrigado mesmo pelo carinho, pelas palavras. Ouvindo você falar tudo isso, eu até acredito. Agora, sua credibilidade é enorme, nosso decano do jornalismo daqui de Rondônia, né? E que nós tivemos o prazer de exportar lá da Bahia, né? Trouxemos o... Importamos da Bahia, né? E ficou aqui, graças a Deus. Muito obrigado. Augusto, você é uma personalidade surpreendente pela sua simplicidade. Eu diria até pela sua humildade. A pessoa que começou aqui, nasceu aqui, e aos 10 anos já rabiscava na área mais difícil, mais árida e mais instigante da literatura, que é a poesia. Realmente... Você realmente deu à vida das pessoas muito da sua vida no seu poema de abertura das portas para o mundo, que se chama Vida, né? Sem dúvida alguma o poema mais importante da minha vida. E isso que você disse é engraçado, né? Você realmente tem alma de poeta, né? Porque para perceber e captar isso, né, é realmente uma coisa incrível, porque existe 2 tipos de poetas, basicamente. Não é que só tem esses 2 tipos, basicamente tem 2, né, que é o poeta lírico, né, e o poeta meio que cronista, né, que fica ali pegando e contando o que ele está observando, né? E é claro que se funde as 2 coisas, mas às vezes um se destaca mais numa área do que na outra. E aí... É onde navegou Drummond. Exato, né? Drummond, muito dessa coisa do poeta cronista, da né? Poesia diária, né? Exatamente, do cotidiano, da observação do mundo, da vida das pessoas. E aí o que acontece? Eu comecei escrevendo muito no lírico, né? No eu lírico, aquelas coisas que eu estou sentindo e etc., né? E depois, né, conforme fui crescendo, amadurecendo, eu comecei a escrever para as pessoas. Então eu via uma pessoa passando por uma situação X ou Y, e eu pegava e dizia, eu vou escrever um poema para confortar aquela pessoa, ou para inspirar aquela pessoa, né? E isso... Para animar a pessoa. Exato.
E aí eu comecei a escrever assim como missão. E muitas vezes eu escrevia, às vezes, assim, e estava lá escrevendo, aí às vezes numa parada de ônibus ou num banco de praça. Aí eu pegava e olhava para aquela pessoa assim, eu digo, eu vou escrever alguma coisa, escrevia, entregava para ela e ia embora. Né? Às vezes eu olhava assim atrás e via a pessoa sorrindo, reflexiva, eu dizia, olha que bacana, né? E no final das contas, né, com o advento da internet, as minhas palavras foram ganhando mundo, literalmente, e aí as pessoas, de vez em quando chegava a gente, olha, né, eu li isso daqui, e nossa, isso transformou a minha vida, isso salvou a minha vida, como já ouvi pessoas falando e tudo mais, sabe? Então isso me deixava muito satisfeito, né? E às vezes as pessoas chegam assim, e vem o poema Vida, né? O poema Vida, apesar de que ele veio no eu lírico e ele foi escrito num momento assim de extrema força, vamos dizer assim, eu estava na pior mesmo, sabe? Então foi um poema escrito envolto em lágrima, aquela coisa toda. E aí depois, quando terminei, eu olhei aquilo, né? E eu até confesso para você, eu li os gestos do poema Vida, eu já escrevia coisas muito mais complexas e mais sofisticadas, e eu olhei assim, eu digo, meu Deus do céu, onde é que eu cheguei, né? Olha o fundo do poço, eu escrevendo aqui um poema, assim, com ideias tão banais, Mas autobiográfico. Aí... Quer dizer, sentimentalmente, né? Autobiográfico. Né? Exatamente, Aí eu peguei assim, meu Deus do céu, né? É o fundo do poço mesmo, né? Aí depois eu parei de chorar por ali, olhei de novo, aí eu digo, mas não é que tá bonito? Isso tá bom. Aí eu mudei, eu acho que umas 3 frases apenas, né? E aí eu enviei para o pessoal. E é engraçado que eu já tinha o hábito de enviar para o pessoal através daquela comunidade, daquela antiga rede social chamada Orkut, e eu enviava para o pessoal... E eu enviava os textos e muitas vezes eu tinha assim, vamos dizer assim, uns 5 feedback, 10 feedback, quando muito. Quando eu enviei o poema Vida, foi o dia todo vindo feedback. Aí eu digo, nossa, quando eu já tinha assim, na semana eu tinha passado mais de 100 feedback no poema Vida. Eu digo, uau, o que é isso? Isso é um fenômeno para mim, sabe? De 10 para 100? Todo mundo se identificou muito, sabe? Porque ele é muito universal. Ele é simples, o poema Vida é simples, mas ele tem uma mensagem que acaba identificando todo mundo e tem uma mensagem muito profunda e inspiradora, né? E aí o que aconteceu? Eu fui lá e tinha enviado só depois de quase uma semana, foi que eu percebi que eu tinha engolido uma palavra do poema Vida, que era do último verso, né? Que... era assim uma coisa do poeta, né, que é um pouquinho meio melancólico, né? Então eu estava lá, eu tinha dado aquela guinada, né, que ia lá para cima, e aí de repente lá no último verso eu ainda ia colocar assim que a vida é muito curta para ser insignificante, né? Isso ia dar um tempo um pouquinho melancólico assim. Era bom, né? Estava subindo, né, o nível, né? Indo lá para o alto, mas esse curto ainda deixava um quê de melancolia, né? Mas também dava um certo ritmo e uma certa melodia, né? Exato. Aí eu engoli o curta e eu já tinha enviado e estava todo mundo com o muito, e o muito ficou grávido de significado e cada pessoa interpreta o muito de uma forma. E foi lá, e tá ótimo. E aí o curta ficou fora. Curta ficou fora. Aí teve o Rodrigo Lombardi, né, que declamou do especial de Ano Novo do Faustão, colocou o importante. É muito importante para ser insignificante. Eu digo, tá bom. Tem importância, essa pequena alteração aí. Né? É uma sinonimia só. Né? Exatamente. Então, ficou dessa forma, mas foi realmente um poema que ele partiu desse eu lírico e ele universalizou. Porque encontrou, né, esse eco nas pessoas, né? Todo mundo acaba se identificando muito com as passagens do poema. O poema Vida, ele resume de fato uma vida, né? Uma vida, tanto faz ser do russo, quanto do árabe, quanto do quilombola, quanto do africano, não importa. E foi tão... são vida. E ele é tão, como se diz assim, banal em tudo e tão universal em tudo, que na hora de colocar o título, eu leio assim, eu digo, vou colocar um título bem original. Vida. Para não ficar... Ai. Então, triste. Mas olha, veja só.
teve alguém do campo literário que disse que a universalidade está no quintal de casa. Sim, a questão da família, né? Tudo começa por ali, A né? universalidade está no As quintal coisas, de casa. né, vão acontecendo, né? Acontece na vida de todo mundo. É, né? o que Jorge Amado fez com a literatura dele? Ele escreveu aquilo que estava no entorno da sua casa, na sua visão. E universalizou, né? Universalizou tá? A vida do produtor de cacau, os jagunços, né? Os namoros escondidos, as traições. Aquilo está no seu entorno, na sua comunidade. E o jeito de contar, né? O jeito de contar é uma coisa que é incrível, né? Você para ler aquilo ali, é um deleite, né? É uma coisa assim que a gente tem assim. Às vezes a pessoa vai contar a mesma história, tem essa situação, né? Você pode pegar e entregar para 10 pessoas, né, para contar sobre um fato X, vai ter alguém que vai contar de um jeito muito mais saboroso, né? E Jorge Amado tinha isso, né? Então, de repente, um jeito de contar também é muito, muito importante na literatura, né? Olha, veja só, meu ilustre poeta, vamos voltar um pouquinho na sua infância, porque você com 10 anos já dava sinais dessa sua vocação. E é muito bom quando a pessoa encontra a vocação que Deus lhe deu. É bíblico. Todos nós vimos ao mundo com uma vocação definida pelo Senhor Deus. Exatamente, tem os seus talentos, né? Tem seus talentos. O problema é você se encontrar com o seu talento, se identificar com ele e desenvolvê-lo. Você começou isso cedo. Inspirado em quê? A sua família meus pais era voltada à leitura, declamava poesia na beira da fogueira de São João? Não. Porque tinha isso também no passado. Meus pais eram 2 ribeirinhos. Eles não tiveram oportunidade de estudar, de instrução. Mas meu pai fez só o primário, minha mãe estudou até o 3º ano. Aqui em Porto Velho? Não, no Amazonas. Eles vieram para cá depois que aconteceu um incêndio que queimou a casa, e eles vieram para cá. Eu já nasci aqui, mas eles eram todos de lá. Só que eles sempre acreditaram muito que o estudo, né, colocaria todo mundo para ter uma vida melhor, né? Meu pai, até os 13 anos de idade dele, tinha 2 roupas. Um saco de cebola e um saco de batata. Essas eram as 2 roupinhas que eles tinham, né? Quando ele casou com a minha mãe que estava morando com um tio em Humaitá, né, que tinha sido até prefeito da cidade, já estava vivendo até... A minha avó tinha entregado ela para o tio criar, porque a minha avó não tinha condições, né, de estar dando uma boa educação, né, para ela. Só que aí ela se apaixonou pelo meu pai na 3ª série lá. Ela estava com 15 para 16 anos na 3ª série. E aí o meu pai encontrou ela, se engraçaram um do outro. Ela fugiu com meu pai, saiu de morar numa casa de uma família até já em melhores condições, para ir morar numa casa de farinha junto com ele, né? Casa de palha, né? Aquela casa de farinha com aquele, né, tachão ali era a casa deles, né? É um amor muito grande. Ficaram mais de 50 anos casados. Meu pai faleceu no ano passado, em novembro do ano passado. Minha mãe está aí ainda, né, superando. Mas, enfim, e o fato nessa luta, na batalha deles, né, todo o dinheirinho que eles conseguiam, um extra ali, eles compravam livros para a gente e colocavam na estante. Um monte de livro. O nosso passatempo era ler, né? E quantos irmãos? 5. E eles nos pediam... Você é o mais velho, do meio? Mais novo. Mais novo. E aí nos pediam para... De vez em quando ele pedia, lê isso aqui para mim, filho, né? Só para me estimular a ler. Uhum. Né? Então eu pegava lá um livro, aí ele pegava, passava a sua olhando, o que está escrito aqui? Isso era só para ver eu lendo. Ele não sabia ler? Né? Sabia ler, ele sabia. Porque ele tinha sido alfabetizado, né? Uhum. Mas ele pedia para eu ler só para me motivar, estimular, né? Estimular a ler. E aí o vendedor de livro muitas vezes via lá a estante todinha, e ele era tão
apaixonado por essa coisa de botar a gente para estudar, que ele chegava a comprar as mesmas enciclopédias. Ele comprou 3 vezes a mesma enciclopédia. Só mudava a capa. Oh, meu Deus. Né? Porque o vendedor dizia para ele que era diferente de pai. Não era diferente, atualizado. Tal. Exatamente, essa coisa toda. Né? Enfim, e então o gosto pela leitura veio realmente muito estimulado pelos pais, mas não era esse movimento cultural. Mas eles tinham a consciência de que só através da escola, da cultura a gente teria uma vida melhor. Poderia ter uma ascensão. Exatamente. Então eu devo isso realmente a todo esse carinho, essa dedicação, ao sacrifício que os meus pais fizeram, né? Que me colocaram, né, com acesso à leitura. Né? E eu gostava tanto de ler que eu matava a aula para ir para a biblioteca. Olha, no seu poema Vida e em outros poemas seus, a gente vê a sua universalidade, né? A sua visão de mundo, de coisas. Me parece que você é um cidadão múltiplo, multiplicado por múltiplo. Então nós somos alma gêmea, né? Somos alma gêmea. E você também tem uma vida múltipla. Eu não tenho toda a sua experiência. Minha vida é mais simples. Então, na verdade, a gente acabava fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, até por conta da questão de estar procurando prosperar na vida. Então, o que acontecia? Eu acabei realmente trabalhando como garçom, como peixeiro, como feirante, como vendedor em loja, como bancário, como servidor público. Né? Um dia desses eu encontrei um colega de escola que ele estava trabalhando como agente penitenciário, eu acho, alguma coisa assim, na Sejus, Secretaria de Justiça, né? Que eu fui, né, assessor na Secretaria de Justiça, e aí eu fui lá, era até na Casa dos Menores, né? Ele estava lá. E aí ele pegou, oi, Branco, não sei o que, como você está e tudo mais, né? O que você está fazendo da vida? Eu digo, eu estou aqui trabalhando e tal. Está na Sejus? Eu digo, está há quanto tempo aí já? Aí eu digo, não, eu assumi agora, esses dias, né? E tal. E o que estava fazendo antes? Ele querendo assuntar, né? Aí eu peguei e disse, rapaz, é tanta coisa que eu fico cansado só de lembrar. Aí ele pegou, não, mas fala aí, né? Porque quero ouvir aí, tô com saudade de ti, quero saber o que estava acontecendo. E a gente tinha estudado no primeiro ano do ensino médio. Aí eu comecei a contar, né? Aí eu peguei e disse assim, olha, depois dali eu trabalhei no Tribunal de Justiça, depois eu fui para a Caixa Econômica, depois eu peguei e fui trabalhar numa multinacional em São Paulo, depois eu peguei e voltei para cá, fui para Endu, fui para cá para bijuteria, eu não sei para onde, foi para isso, para aquilo, e comecei a contar, até chegar ali, quando ele pegou e disse assim, meu Deus do céu! Quantas vidas tu tem? Tu fez tudo isso e eu me formei, passei no concurso e estou aqui até hoje. Vivendo uma vida só. Exatamente, eu digo... Olha aí, meu assim, eu digo, caríssimo leitor, espectador, nossa audiência. Olha só o que é vida múltipla. Né? Viver muito. Então, não dá para colocar minha vida num livro. Isso não vai fazer sentido para as pessoas. Vai dizer assim, não, isso aqui não é a mesma pessoa. Como que o camarada era o peixeiro e agora é o diretor da multinacional e agora é assessor do governador. Que onda é essa? Então, é umas coisas assim que... E é um técnico da área de informática, da comunicação... mas respeitado, também, criador de conteúdos, de projetos implantados no governo, fora do governo. Tem até uma história muito engraçada com isso, com o Confúcio, que eu não sei se você conhece. Tu estavas na Secretaria de Comunicação quando eu te conheci, né? Uhum. Mas antes de ti tinha o Júlio Olivar. Era. Né? E aí o que acontece? Eu estava ali, né, desenvolvendo as minhas coisas na área de comunicação com marketing digital. E o governador Confúcio estava com a popularidade em baixa na época, estava perto dos seus 30%. Menos. Estava muito ruim, menos, muito ruim. Menos. Né? E aí, muito menos. Exatamente. Aí o que aconteceu? Eu peguei e vi aquilo, e eu estava lidando bem com a questão do marketing digital, eu digo, olha, o doutor Confúcio tem tanto trabalho, tem tanta coisa boa no governo dele, e ele está com a popularidade em baixa injustamente. Eu digo, eu tenho que divulgar as coisas que esse cara faz, porque aí o pessoal vai ver e vai melhorar a popularidade dele. E aí eu procurava a Secretaria de Comunicação para apresentar os meus projetos, que na época esse negócio de marketing digital era muito novo, as pessoas não entendiam direito o que era ou deixava de ser. E aí
apresentei na Secretaria de Comunicação e falei com um, e falei com outro, falei com todo mundo, e ninguém dava trela para aquilo, e parecia que eu estava falando grego, né? E era chá de cadeira por cima de chá de cadeira, e volta aqui, volta amanhã, falar com fulano, falar com Beltrano, ninguém resolvia nada, e não fazia-se nada. E aí, finalmente, eu peguei e disse, quer saber? Eu vou descobrir onde que o governador vai estar, e eu vou lá levar o meu projeto na mão dele. Aí descobri que ele estaria num evento ali naquele antigo palácio, né, do governo, Getúlio Vargas, que hoje é o museu, né? E aí, na hora que ele fez o discurso dele lá, eu passei ali pelos seguranças ali, o governador veio passando assim, eu disse, governador, ele parou, olhou assim, eu digo, olha, eu já tem bem uns 3 meses que eu estou tentando apresentar um projeto aqui de marketing digital para melhorar a sua popularidade, né, junto à população e tudo mais, mas ninguém está me ouvindo, governador, está aqui na sua mão se eu quiser, tem o meu e-mail, etc. Ele pegou e olhou assim, parou isso assim, marketing digital, é isso aqui que eu estou precisando, é isso aqui que eu quero. Aí ele pegou, faz o seguinte, aí ele foi, anotou ali, procure o Júlio Olivar, né, mostre isso aqui para ele, que é para ele lhe receber. Estava lá para ele dizendo assim, receba ele e analise o projeto. Aí eu voltei lá, aí rapidinho, rapaz, no mesmo dia, o Júlio Olivar cancelou a agenda para me atender. Aí eu fui lá mostrar para o Júlio Olivar o que eu fazia. Aí o Júlio já entendia algumas coisas de internet, né, e tal, e marketing e tal. Aí eu peguei e disse, Augusto, mas isso daí tudo que você está dizendo que você faz aí, eu sei fazer, eu também entendo isso, aquele tal, né, aquele vozeirão do Júlio Olivar, eu também entendo isso daí. Jeitão gaúcho dele, né? Jeitão gaúcho. Aí eu peguei e disse, então faz o seguinte, publica qualquer coisa, faz um texto aí rapidinho, né, e publica agora aí no Facebook, que estava surgindo a rede social Facebook naquela época. Aí ele foi lá, publicou rapidinho, colocou, eu digo, ok, conta aí 2 minutos, nós vamos ver quantas pessoas vão interagir com você. Aí ele, tá bom, aí pegou e botou ali, 2 minutos depois tinha dado uma curtida no negócio dele lá, que ele tinha publicado. Aí eu digo, ok, agora passa aqui para mim. Aí ele, vai lá. Eu peguei, coloquei 1 ponto e dei Enter. Aí ele, que isso? Eu digo, 1 ponto? Aí ele, né, pegou e desdenhou assim. Aí dali a pouco tinha 4 curtidas, já tinha 1 comentário. Olha a diferença. Aí ele, o que está acontecendo aí, né? Eu peguei e falei assim, olha, existe, né, um mecanismo, uma coisa aí que você tem que pegar e saber intrigar as pessoas nas redes, saber despertar a atenção e causar interação de alguma forma. Eu tinha 2 minutos aqui com você para mostrar que eu sei pegar e chamar a atenção das pessoas e causar interação. E aí, no final das contas, era para ser contratado a minha empresa, mas não tinha como contratar, e aí ele já queria que eu começasse imediatamente, e era para eu ser contratado como CNPJ, acabei virando assessor. Aí eu peguei, desse assessoria, não conseguimos pegar e... Tu foi para DETIC, né? Não, eu fui lotado primeiro na Secretaria de Comunicação, só que o Júlio Olivar saiu. Quando eu cheguei, você não estava mais lá. Exato. Aí o que aconteceu? Ele saiu, aí o Emerson Castro, muito espertamente, né, pegou e me viu lá. Aí ele pegou e disse, não, você não vai ficar lá não, vem para cá comigo. Aí Casa Civil. Foi e me puxou. E dali eu fui rodando pelo governo. Uma história bem engraçada. Esse episódio de Confúcio, lá embaixo, foi aí que eu fui para lá, né? E o governo tinha 35 sites. Eu mostrei para ele, digo, o senhor lembra daqueles alto-falantes e tal, né? Os pau do fuxico, como a gente chamava. O governo é um pau do fuxico com 35 alto-falantes, cada um tocando uma música. O que a população, a comunidade está ouvindo? Música ou barulho? Está ouvindo barulho, né? Foi quando eu propus, vamos transformar isso aqui tudo numa só boca. Unificou a comunicação. Todos, né, falando por uma boca só. Padronizou a comunicação, né? Nossa, isso aí foi... E aí, a popularidade dele, né? Inclusive, o chefe da Casa Civil que você acabou de citar, ele não aprovava. Isso aí foi feito a revelia da vontade dele. Ele achava que não...
que não ia dar certo. E cresceu, e deu certo. E foi reeleito. Tá aí. Né? Um Foi dia reeleito, numa senador. reunião, assim, numa reunião com ele, me questionaram, o chefe da Casa Civil, do lado. Né? Ele disse, olha o fracasso que esse negócio que o senhor criou aí. Eu fui olhar hoje, tinha 40 pessoas, 40 visitas. Eu digo, teve 40? Teve. Eu digo, mas que bom. Hã? Bom por quê? Eu digo, antes o governo emitia um boletim de papel por dia que distribuía no fim do dia, botava carro, gasolina, motorista para levar na televisão e na sede dos jornais na capital. O interior só ia tomar conhecimento depois que os daqui publicavam e divulgavam, que o cara lá do interior pegava e replicava. Um ou outro que pegava, replicava. Porque não tinha boletim no interior. Você pegou 40 pessoas, não são só de Porto Velho. Aqui tem gente no interior que não temos 40 veículos em Porto Velho. E replica, né? Replica. E é, ao mesmo tempo, é instantâneo. São replicadores, né? Hoje, quem é que alimenta a imprensa? É todo o governo, é só o governo. Basicamente o governo. Todo quanto é veículo é no portal do governo. E aí a prefeitura viu o resultado. Opa! Mesma coisa também, né? Juntou aqui, depois a Assembleia. Né? Repetir a forma. Repetir a forma. Pronto, acabou. Pronto. Acabou. Hoje são abastecidos, toda a imprensa é abastecida, e com uma vantagem, que quando você mandava o repórter, você também orientava do que você queria, que o repórter arrancasse, né? E agora não, são abastecidos com aquilo que o governo quer que a imprensa publique. Exato. Olha só. Né? Então, aí já tem a assinatura aí, a chancela Osmar. Né? Ah, não. Ali minha assinatura eu deixei ali. Né? Com certeza. Parabéns. Por onde eu passei, graças a Deus também, deixei um bom rastro. Parabéns. Ao longo desses muito feliz de conhecer. 80 anos de vida. E sou testemunha dessa história. Mas você, Branco, você é a grande descoberta, é a sensação rondoniense do momento. Né? Vamos falar de você. Aqui o entrevistado é você. Hoje? Por favor. Já estou pegando entrevista. Branco, você está com uma produção literária substancial. Você publicou seu primeiro livro através de quem? Como? Porque não é fácil até hoje. Na Apesar verdade, de ter todos esses programas de incentivo, a cultura e tal, não é fácil obter Você que tinha feito, né, um clube do livro lá na Bahia, né? Isso, o Clube Grapiúna do Livro. E foi através de um clube também que eu publiquei, o Clube de Autores. Né? E, na verdade, eu estava navegando pela internet, eu vi a propaganda do Clube de Autores, né? Publique um livro em 30 minutos, gratuito, coloque à venda no Brasil inteiro e tudo mais. Aí eu fui ver, era sob demanda, se a pessoa quisesse publicar só um livro, publicava. Né? Aí eu olhei aquilo assim, eu digo, interessante. Aí estava perto do aniversário da minha mãe, aí eu disse, então eu vou publicar aqui um livro aqui para dar de presente para minha mãe, né? Para a dona Rosa. E aí... publiquei o livro, reuni os meus principais poemas ali que eu tinha na época e coloquei tudinho lá e publiquei para levar para minha mãe só, sem nenhuma pretensão comercial. Não tinha pretensão comercial nenhuma, não imaginava jamais que pudesse acontecer alguma coisa além daquilo. Sim, mas foi publicado de forma online, né? Online, né? E o livro físico eu pedi, né? Veio pelo correio. Né? Sim, aí eles imprimiram o livro físico? Sim, imprimi o livro físico. Aí eu peguei, trouxe, né? Entreguei para minha mãe de presente e tal. E aí tinha passado já alguns meses ali, eu acho que 1 ou 2 meses depois. Foi isso que aconteceu? Não, passou mais um bocadinho de tempo. E aí vem o pessoal do clube, entra em contato comigo, olha, Augusto Branco, é o seguinte, nós recebemos um telefonema aqui da Globo, eles estão querendo falar com você. Aí eu olhei assim, da Globo? O que é pegadinha do Faustão? E era para autorizar, né, para utilizar o poema Vida. O poema Vida. Né, no especial de Natal e de Ano Novo. Eu digo uau, né, coisa fantástica aí foi. Né? Só que a pessoa às vezes pega e diz assim, olha, foi descoberto pela Globo e daí mudou a sua vida, né? Não, nada disso, né? Porque na verdade não foi assim não, porque o que aconteceu? Depois disso,
é que a minha história na carreira literária começou, porque primeiro a Globo vem lá e te propõe um contrato, né? Só que o contrato da Globo é um contrato geladeira. Tipo, assina aqui sem garantia nenhuma de pegar e ser publicado, você não ganha nada com coisa nenhuma, e se você der sorte, quem sabe, se brilhar a sua estrela, você vai né, ser publicado, né? E assim vai. E pode ter um outro contratozinho anexo para isso e para aquilo. Sim. Aí eu peguei, olhei assim, eu digo, não, sem chance, no way. E eu achava que ia ser fácil. Lendo engano, eu peguei, se quer saber, eu mesmo vou enviar aqui, né, os meus originais para as outras editoras, né? Eu peguei e reuni tudo que eu tinha conseguido ali, então eu tinha já milhares de seguidores nas redes sociais, tinha um monte de vídeo, tinha poema declamado em Globo e aquela coisa toda. Eu digo, com isso daqui eu vou conseguir uma editora, né, que vai fazer as coisas do jeitinho que eu quero e etc, né? E aí peguei e comecei a enviar os originais. Eu enviei para mais de 200 editoras. Né? Eu costumo dizer que eu levei 200 nãos, né? E porque recebia muito não. Mas mesmo esse assim. 200 é real ou é só 200 editoras. É isso mesmo? 200 editoras. Eu peguei e-mail de 200 editoras aí pelo Brasil, editora quanto é coisa. E enviei e só recebi a resposta automática quando muito aparecia lá. Eu acho que se teve uns 5 ou 6 que se dignaram a responder sem ser resposta automática. Foi muito, e também dizendo que não. Até que teve 2 respostas que eu achei muito curiosa. Uma que era de uma editora que só publicava poesia, que disse que os meus escritos não se encaixavam no perfil da editora. Nossa! Eu digo, como assim? Ela só publica poesia, eu escrevo poesia e não está no perfil? Quer dizer, tem um destaque literário aí que tem que ser dentro desse viés aqui. E o pior é que era muito diversificado, eu não compreendia. Eu digo, pô... Eu digo, beleza. E aí teve um outro, eu acho que foi da Companhia das Letras. O editor lá, me fala o nome dele agora, que esse pegou e me deu uma luz. Ele pegou e disse assim, olha, Augusto, eu já conhecia seus textos, né, pela internet, né, e você realmente é muito diferenciado, mas eu vou te dizer uma coisa. Aqui no Brasil, dificilmente você vai conseguir publicação, porque poesia não vende. Ele disse, poesia não vende. Aí eu peguei, olhei assim, eu digo, poesia não vende? Aí ele pegou isso, aí ele me passou alguns dados sobre a questão do mercado literário, o que vendia, o que deixava de vender. Aí Aí eu peguei, fiquei desolado com aquela mensagem que poesia não vende, tipo assim, acabou meu sonho, né? Aí eu peguei, deitei lá no sofá e fiquei olhando assim para minha estante. Aí eu tinha um livrinho que era publicado pela Sextante, chamado O Sentido da Vida, que foi traduzido para cá pelo Luiz Fernando Veríssimo, até me fala o nome do autor agora. Tá. Aí ele era um livrinho que tinha um monte de imagens de bichinho, com uma frase, era uma foto de bicho e uma frase embaixo. Uma ilustração, né? E capa dura, né? E todo bonitinho, preto e branco. E aí estava lá e eu peguei, olhei assim e digo, esse negócio aqui vendeu milhões de exemplares ao redor do mundo, é best-seller aqui no Brasil, e o que nós temos aqui é uma foto de bichinho e uma frase embaixo. Uma legenda. Aí eu digo, e isso vende? Eu digo, pois bem, então é assim que vai ter que ser o meu livro. Aí eu idealizei um livro presente, um livro com uma imagem e uma frase, ou seja, idealizei um livro, que é o livro Vida, né, que é só um poema, o livro é só um poema, né, com a imagem... Fragmentou a poesia nas imagens. Exatamente, a imagem e o verso, a imagem e o verso, né? E aí eu peguei assim, tem que ser desse jeito. Aí eu peguei e fiz o projeto do livro, né, que tinha que ser desse jeito, e fui e apresentei para cá, de novo, né? Tentei de novo, aí eu mandei para uma editora de livro presente aqui, né? Que eu não vou dizer que é a Vergara e Riba. E aí eles disseram para mim que não tinham interesse em publicar aquilo. E era o tipo de livro que eles faziam, tá? Livro de capa dura, livro que só tinha uma frasezinha, com imagem, ilustrações. E aí disseram, não temos interesse nesse livro. Aí eu digo, poxa vida, quer saber?
no Brasil ninguém valoriza nada. Eu só valorizo o que é de fora. Eu vou pegar e vou mandar isso para o exterior. Aí eu fui e mandei para uma editora, para Ellen Exley, que é da Inglaterra, que faz livro presente. Eu mandei para uma editora espanhola, me falha o nome, mas também publicava livro presente, e mandei para uma de Portugal, que na época era a Booksmile. Né? 3 dias depois eu estava recebendo resposta da Booksmile para me contratar. E se eu tivesse esperado mais um mês, eu tinha assinado com a Ellen Exley. Olha que só. todas duas quiseram o projeto do livro Vida. E lançaram, e foi isso. 26 semanas seguidas, nos 10 mais vendidos em Portugal, virou uma trilogia. São 3 livros Vida lá. Né, e todos 3 foram para os 10 mais vendidos em Portugal. Como você disse, eu fui citado até em cena de novela. Então é uma coisa assim bem fantástica essa historinha o Vida de como começou é o teu carro abre alas, digamos assim. Sim, se tornou realmente o cartão de visita. Mas, claro, você já produziu muita coisa depois disso. E por exemplo? Nós temos aí, até chegar no livro Vida, na verdade, eu comecei escrevendo, na verdade, humor. Eu tinha lido Luiz Fernando Veríssimo, né, o Analista de Bagé e outros contos e tal, e eu segui pelaquela linha humorística. Então eu gostava de divertir os coleguinhas de escola com aqueles contos engraçados, né? Aí depois eu acabei lendo Edgar Allan Poe, né, contos escolhidos de Edgar Allan Poe, adorei também. E aí eu comecei a escrever coisas parecidas também, contos de terror, contos de suspense, para contar assim quando faltava energia, quando, sabe, e deixar as pessoas com medo, né? Então, e aí estava escrevendo essa vertente, até que na poesia, na verdade, eu fui começar a escrever poesia quando eu estava com 12 anos de idade. E foi uma situação engraçada, até porque eu traduzi um poema que estava em inglês, né, eu traduzi para o nosso idioma e escrevi o poema. Era um poema ecológico sobre árvores, natureza, essa coisa, e escrevi na lousa. E escrevi na lousa e deixei lá e saí. Quando eu voltei, aí estava lá uma mocinha, né, isso era início de ano letivo, era a primeira semana de aula, aí estava uma novata, todo mundo era novato, mas já estava com uma semana de aula, ela estava chegando no 3º dia na escola, né, e estava lendo e quem foi que escreveu isso aqui? Que lindo, não sei o quê. Aí o pessoal foi lá e apontou para mim, né? Aí apontou para mim, você que escreveu isso aqui, muito lindo, não sei o quê. Eu digo, que bom que você gostou disso assim. Você escreve poesia? Aí eu peguei fui eu que escrevi na lousa, mas isso não é de autoria minha, isso aqui é do livro e tal, né? Mostrei para ela, daqui desse livro aí, ela pegou isso assim. Tá, eu achei que você escrevia poesia, a moça era tão bonita, eu peguei... Aí, eu digo, eu escrevo também. Sério, você escreve também? Eu digo, escrevo. Né? Então faz uma poesia para mim, eu digo, poxa vida. E se o leitor que está te vendo ali pedir uma poesia para você, você escreve? Eu digo, poxa, acabou o homem, né? Eu digo, meu Deus do céu, e agora? Eu vou ter que escrever um poema para trazer. Mas não é assim, eu falei, né? Eu tenho que ter uma inspiração. Aí eu disse, não, mas traz para mim amanhã. Então eu fui para casa. Eu digo, e agora? Eu tenho que escrever um poema para conquistar aquela menina. Aí eu fui lá, escrevia um monte de coisa, não saía nada que prestava. No final das contas, saiu mais ou menos lá. Fui lá, levei para ela gostou. Olha. Aí eu digo, opa, beleza. Ela, escreve mais. Eu digo, agora? Comecei a escrever. Agora pronto, achei a fada inspiradora. Exatamente. Aí tá, né? Isso foi mais ou menos uma semana escrevendo poesia. Aí quando eu achei que eu ia faturar, a menina mudou de escola. Mas com 12 anos você estava muito precoce já, também na arte do amor, não é não? Na arte de levar fora. Mas o amor é isso, a arte do amor não é só vitória não, quem diz? Então Se você nunca leu, eu recomendo que você leia a Vida. Pois é. Você descobrir que a arte do amor não é só vitória. Exato. Então eu escrevi muita coisa, né, antes e depois também, né? Então tenho livros profissionais, por exemplo, tem um livro escrito sobre economia criativa. Você tem quantos livros hoje na sua bibliografia? Talvez uns 12, porque eu tenho 3 livros Vida, tenho o livro Viva Apaixonadamente, o livro
poemas para a juventude publicados, né? Que foram publicados, na verdade. Porque eu tenho um monte de livro que eu também escrevi e não publiquei, e outros que eu tirei de circulação. Inéditos, né? E tem uns até que eu escrevi e perdi, e assim por diante. E aí eu tenho um livro que eu estou lançando agora, que é o Filosofia Poética do Direito, tem um de Economia Criativa, tem um de Marketing Digital, né? Aí já dá 8, né? Eu tenho um chamado Pomo de Ouro, da 9, e tenho... Marketing digital. Marketing digital. Tem. Olha só. Né? E o Filosofia Poética do Direito, que é uma coisa assim também muito, muito inusitada, porque eu não fiz direito, sabe? Mas aí o que acontece? Eu estava percebendo, né, navegando pela internet, que muitos advogados e juízes, né, desembargadores, o pessoal da área do direito, vive citando alguma coisa minha, até em sentença. Até em sentença de juiz, o juiz andou citando textos de minha autoria. Aí eu pensava assim, né? Digo, deve ser porque o pessoal da área de direito lê muito, né? E essa era a minha impressão. E eu sou um cara que eu não me leio, eu não paro para ficar lendo a minha obra, né? Que eu tenho entojo, né? Tipo, eu escrevi, eu ficar lendo o que eu escrevi, eu não gosto, né? E aí eu resolvi pegar e reunir. E foi até para o Paulo Andreoli, do Rondônia ao Vivo, que me pediu para pegar e fazer ali, reunir ali algumas frases para ele, que ele quer fazer uns vídeos e etc. com as minhas frases para colocar lá na TV dele, né? Que ele tem uma TV, né, também. Aí eu peguei e aí eu fui selecionar, aí eu percebi que o pessoal de direito, na verdade, me cita, porque eu escrevo muito sobre áreas pertinentes ao direito. Aí eu digo, meu Deus, eu escrevo muito sobre ética, né? Escrevo sobre leis mesmo. Você não escreveu pensando no direito, né? Não. Você escreveu pensando na alma humana. Exato. E aí acabou entrando na área e eles acabam pegando muito. E aí vem a questão das tuas frases, né? Que tuas frases estão entre as mais vistas do mundo. Você tem ideia de quantas frases você já produziu? Mais de 3.000. Olha só. Mais de 3.000 frases. Mas traduzida para outros idiomas, me parece que tem umas 200 e poucas traduzida para outro idioma, né? Que aí o pessoal... Nesse momento que nós estamos conversando aqui, tem alguém vendo frase sua. Certamente. Segundo os dados que sim. Eu tive pesquisando. Hoje, na verdade, em língua portuguesa, eu sou o poeta com mais frases em sites de frases e pensamentos de língua portuguesa, né? E isso é um dado, né, que está consolidado ali. Sim, inclusive você está na frente do segundo colocado, multiplicado por umas 4 ou 5 vezes. É um monte. E aí nós temos uma outra coisa, que na França eu sou... só tem 2 autores brasileiros no maior site de frases e pensamentos da França, né? Que tem ali frases e pensamentos assim se destacando. Tem lá o Jorge Amado, tem o Carlos Drummond, tem o Machado de Assis, mas eles têm assim tipo uma frase, 2, 4, né? E eu estou com 200 frases nesse site da França, e mais até do que o Paulo Coelho, né? Então lá na França eles gostam bastante de Augusto Branco. Inclusive estava numa peça de teatro, né, lá em Paris, né, que teve, né? Que usaram uma frase minha. São essas coisas assim bem curiosas que acontecem. Bom, já que nós falamos da peça de teatro, você também está virando roteirista de cinema. Ah, sim, tem essa... Você tem uma produção brasileira aí já em andamento e tem uma outra estrangeira, se não me engano. Sim, tem um roteiro que eu produzi, escrevi e foi adquirido pelo cineasta Frederico Lapenda, que, para quem não conhece, Frederico Lapenda é brasileiro, mas ele é o cineasta brasileiro que mais produziu filmes em Hollywood, né? Produziu filmes com Brad Pitt, com Angelina Jolie, né? Com grandes estrelas do cinema aí, né? Então ele é presidente do júri do Beverly Hills Film Festival, né? Então ele é sócio do Stan Lee, né? Foi sócio do Stan Lee, né? Que era o criador do Homem-Aranha, não sei, essa coisa toda. E ele acabou adquirindo um roteiro meu em que eu transformei a história de empreendedorismo minha e da minha esposa, Dayana, né? Num roteiro de filme, né? Então,
E aí ele gostou muito, né, e adquiriu e vai produzir esse filme a partir desse roteiro. E o outro, né, que está aí agora, que vai ser lançado agora nesse próximo ano, é o Barão Risch, na verdade. É uma produção do Osney de Lima, né, que está contando a história desse barão, né, o Barão Risch, que salvou milhões de judeus, né, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E muitos deles vieram para o Brasil, na cidade de Quatro Irmãos, e ele está contando essa história, né, que é pouco conhecida do público brasileiro, e ele escolheu o poema Vida, né, para fazer parte de uma cena assim apoteótica do filme, que é uma coisa assim de emocionar mesmo, sabe, de você pegar e dizer assim, nossa, isso aqui está incrível, né, a prévia, eu olhei assim e digo, uau, né. E vai ser lançado. Meu caríssimo e minha caríssima, estão observando aí quem é esse gigante de Rondônia que pouco rondoniense conhece? Está aqui. O homem está em Hollywood, está no cinema nacional, está na Europa, é um dos mais citados, mais do que Drummond de Andrade, as suas frases, né? Mais do que Machado de Assis. Mas preste atenção. Será que eu tenho um candidato na minha frente, num futuro o quê? Para a Academia próximo, de Letras? Para a Academia Brasileira de Letras? Olha, já me fizeram essa pergunta já umas tantas vezes. São coisas que eu não sei e não tenho essas ambições também, não sei como é que seria, não sei nem se eu aceitaria. Dizer, você não trabalha com esta finalidade, não trabalho, né? Com essa perspectiva, e até mesmo para a Academia Rondoniense de Letras, que eu fui convidado pelo Júlio Olivar, né? Eu me esquivei de participar da Academia de Letras, porque o que eu pensei? Porque eu sempre penso que eu tenho que ser útil. Tipo, eu vou entrar numa coisa e eu quero saber qual é a finalidade dela, e qual é o objetivo dela, e o que ela vai fazer. Porque se for só para eu pegar e estar lá de bonito, eu não quero. Eu quero entrar numa coisa que realmente vai ser útil, que vai trazer, né, um resultado prático, né, para a sociedade. Então, se chegasse para mim e dissesse, olha, Augusto, né, vem aqui para a Academia de Letras que nós vamos ajudar a fazer isso que você fez, de trazer novos autores, né, de botar o pessoal lá para cima e tudo mais, num projeto que você fez no Clube do Livro, essa coisa assim, aí, nossa, tô lá. Aí eu conversei com o pessoal, né? E eu percebi que não tinha nada disso. E eu até apresentei o projeto. Eu digo, vamos fazer assim, assim, assim. Daí o pessoal, não, mas isso não dá, não sei o que. Eu digo, então eu não quero participar. Olha, até por falar agora na Academia Brasileira de Letras, né, de Machado de Assis, ultimamente a política ideológica dominou tudo, né? Precarizou tudo. Eu acho que hoje nós temos mais pessoas de outras áreas das artes do que da literatura. Sim. Na composição da Academia Brasileira de Letras. Eu acho que ela foi desvirtuada totalmente. Total. Eu acho que Machado hoje ficaria muito insatisfeito. Eu acho que ele está se revirando no túmulo cada vez que eles estão colocando uma pessoa lá, porque não é mais de letras, né? Desde o tempo do Quintana, na verdade, né? Lembro do Quintana, né, que pegou e se candidatou para a Academia 3 vezes, me parece, né? E acabou escrevendo aquela frase maravilhosa, né? E o pessoal negando ele, né? Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, né? Eles passarão, eu passarinho. Né? Então, olha que coisa mais linda, né? E, de fato, eles passaram e Quintana está aí. E o pior é que não botaram nem o passarinho, estão botando só a pena do passarinho. Pois é, então... o pé da galinha do passarinho. Agora, uma coisa, Osmar, todos esses dados, essas coisas que a gente vai conseguindo na carreira literária, é legal? É legal. E eu fico muito feliz e muito satisfeito, honrado até de ver essas coisas em vida, porque muitas pessoas não veem, né, esse êxito literário, né, enquanto estão vivendo. Mas as coisas que eu mais gosto mesmo é justamente de levar o nome de Rondônia para cima. Isso é o que eu mais gosto. Né? Então, onde eu chego, eu faço questão de pegar e falar que eu sou de Rondônia, conto do que é daqui, etc. Inclusive naquela cena de novela que teve lá em Portugal, que o pessoal citou, o que foi a novela Ouro Verde, né?
foi produzida pela Globo de Portugal, né? Na verdade, ela tem parceria com a Globo daqui, na verdade, a TVI, me parece, né? E tem parceria com a Globo daqui, inclusive. Mas o que eu mais gostei não foi nem de ver os meus versos sendo citados, nem de ouvir o meu nome sendo citado na cena de novela, foi o fato dele dizer que era o poeta lá da Rondônia. Lá da Rondônia. Da Rondônia. Foi aí que eu achei mais legal. Na hora que ele falou que era lá da Rondônia, que é assim que eles falam, eu cheguei, arrepiei aqui. Mas eu vou perguntar uma coisa para você. A satisfação é uma coisa fantástica, né? Você dá uma alegria, né? Um estado de graça que você sente. Eu sou útil, né? Sim, e isso é muito legal. Eu sou útil. A gente ajuda as pessoas. Né? E, inclusive, tem uma situação. Você que é poeta também, tem alma de poeta, né? Mas não sou poeta. É sim. Né? E aí o que acontece? Tem coisas para a gente que tem um valor assim, muito maior do que qualquer dinheiro. Né? Inclusive, a minha mãe, daqui a acolá, quando a gente... Porque tem uma situação que acontece, não só a minha mãe, mas as pessoas em geral, quando vem alguma coisa muito boa, vê alguém com um talento, tipo pintura... A pessoa olha o quadro e ela não diz só, nossa, que quadro bonito, ou nossa, esse quadro me emocionou, ou isso me inspirou, né? Nossa, eu quero ter isso na parede da minha casa. Não, a pessoa diz assim, coisas do tipo, você pode ganhar muito dinheiro com isso. Você pode ganhar milhões com isso, sabe? E o artista, ele não tem essa visão. A maior parte dos artistas não tem essa visão. Quando ele vai ganhar dinheiro, o artista procura fazer outra coisa. Mas você, o branco, está ganhando muito dinheiro? Ah, jamais. O salário de escritor é igual de professor. Desse tamanho. Você é funcionário público? Não, já fui, né, servidor público. Hoje eu sou presidente do Instituto Agir. Nós trabalhamos, né, para... Você tem exercido funções na área pública, mas como cargos comissionados? Não. Nós temos um instituto em que a gente faz... nosso objetivo é modernizar a gestão pública para melhorar os serviços prestados à sociedade. É uma entidade sem fins lucrativos, então a gente acaba fazendo o quê? Capacitações, planejamento estratégico, reforma administrativa, PCCR, todas essas coisas da área pública. Isso gera um prolabore, digamos assim. Sim, dá para pagar a gasolina. Oh, meu Deus do céu, a haste, né? Ainda então, passa por isso, né? Na verdade... Mas você está no caminho de ganhar dinheiro. Com um roteiro de cinema, agora você... Não, na verdade, eu vou te dizer o seguinte... Vai cair falar €1 e uns dólares aí. Eu não posso reclamar da minha vida, né? A gente vive muito bem, né, Osmar? Nós vivemos bem, graças a Deus. Só que nós vivemos também num país em que, como se diz, as diferenças sociais são muito grandes, e são tão grandes que um pouco que você ganha já fica rico. Por exemplo, olha só, rico entre aspas, mas é muito entre aspas. Eu estava vendo aqui esses dias e o leitor deve estar vendo, esse cara é poeta ou é economista? Porque o que acontece? No Brasil, nós temos aí cerca de 10%, parece? Não é nem 10%, é 5%. 5% das pessoas que ganham acima de R$5 mil por mês no Brasil. 5%. Classe média. Isso é nada, gente. 5% das pessoas ganhando acima de 5 mil, o resto, 95% do Brasil vivendo abaixo disso, sabe? Aí você diz assim que você está entre os mais ricos do Brasil. Desde quando ganhar R$5 mil é ser rico? Né? Aí você está lá ganhando R$10 mil, você está no limite do cartão de crédito, você está comprando as coisas parcelado, com parcela da casa, com parcela do carro, a passagem aérea comprada em 12 vezes no cartão, né? Pegando dinheiro num cartão para cobrir o outro. Exato, e aí vai dizer que é rico, sabe? Isso não é riqueza, né? E com o perdão, as pessoas que não ganham isso, eu não estou querendo pegar e reclamar da minha condição social, não. Eu sei que eu vivo muito bem para os padrões brasileiros, mas, gente, isso não é riqueza, não. Nós vivemos com conforto, nós vivemos bem e vivemos melhor do que a maioria das pessoas. Eu acho que com 5 mil você não vive, não chega nem a ter conforto. Você tem o básico necessário. O básico. Você tem o necessário. Inclusive pelo DIEESE, né? Se você for olhar, né, para a pessoa ter o básico, teria que ter uns 9 mil. Sim, o salário mínimo
de 1.412 teria que ser em torno de 9.000 para Exatamente. você ter o básico. Para ter o básico, na verdade. Então, se você ganha 5, você tem a metade Não do tem básico. metade do básico. Então é aquela coisa. Hoje, na verdade, a nossa renda acaba ficando perto de uns 10 mil, até, às vezes até passa. Né? Acho que no ano passado, né, chegou eu olhei assim na pirâmide social, eu estava entre os 3% mais ricos do Brasil. Eu digo, cadê essa riqueza, menino? O Rio Madeira está levando. O Rio Madeira está levando, só pode. Não é o Rio Madeira, não. É o Haddad que está levando. A minha esposa está com raiva do Haddad porque está tarifando os Augusto, produtos da olha, Shein. nem parece a conversa agora que está ficando animada, mas você acredita que 1 hora Já passou. já foi? Mas eu vou pedir aqui ao nosso ilustre diretor técnico, conceda mais alguns minutos para encerrar com É o Ricardo. encerrar com a seguinte observação. Na Bahia, eu fui muito amigo de um escritor, poeta chamado Telmo Padilha. Ele tem uma produção literária bastante alentada. E teve um livro dele, Voo Absoluto, que na Itália traduzido ficou Voo Assoluto, que foi o único brasileiro até hoje a ganhar o prêmio literário de poesia de San Rocco, na Itália. Também no sul da Bahia, já não do meu tempo, mas um escritor de um único livro chamado Obra Poética. O autor é Sosígenes Costa, poeta. Era um funcionário do Correio, ele era um telegrafista. Ficava lá no código Morse, passando telegrama. Essa obra colocou ele no mundo. No mundo. Estes dois personagens, como você, receberam convites para participar de academias, inclusive um da ABL, também recusaram. Alegavam os dois que eles eram meros operários da literatura, não eram sequer mestres de obra. Uma modéstia que é uma virtude muito grande, né? Já é o mestre de obra? Sou nada. Não sou nem o servente pedreiro. Eu sou apenas um cara no caminho. Só isso. O que você diz para os jovens que estão te ouvindo? Olha, para os jovens que estão me ouvindo, eu vou dizer a mesma coisa que eu falo para os meus filhos. Para a audiência. A mesma coisa que eu digo para os meus filhos. A nossa vida, ela é muito efêmera, né? Então, façam a vida valer a pena, procurem ser felizes, não procurem ter mais que isso ou ser mais que alguém. A única coisa que importa realmente é a sua felicidade, porque se você passar por esse lugar aqui e não conseguir ser feliz, aí você fracassou. Mas aí a questão é, como é que você faz para ser feliz? Primeira coisa que você tem que entender é que a felicidade não consiste em ter o melhor de tudo, mas em saber tornar tudo melhor, né? E quanto à questão dos altos e baixos da vida, eu não sei em qual momento da vida você está agora, né? Agora, há pouco eu me engasguei com um copo d'água, agora eu já estou falando direitinho, né? Então, a questão é, eu não sei em qual momento da vida você está agora, se você está num bom momento ou num mau momento, mas tudo passa, tudo sempre passa, e a vida da gente é mais ou menos como aquelas batidas do coração que aparecem no eletrocardiograma, aquele gráfico, né, subindo e descendo, e tem gente que diz, eu queria ter uma vida estável, uma vida tranquila, uma vida que, né, fosse ali, né, tudo retinho. Olha, no dia que a sua vida for igual àquela linha que fica retinha no eletrocardiograma, não existe mais vida. Tem que ter os altos e baixos mesmo, sabe? Então, para você superar os altos e baixos, eu só digo o seguinte, deixo para vocês a última estrofe do poema Vida, né? Que bom mesmo é ir à luta com determinação.
abraçar a vida com paixão, perder com classe e vencer com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante. Caríssimos, guardem, anotem, destaca, põe na parede, no coração, conserva aqui no seu HD, porque você acabou de ouvir frases, inclusive inéditas, do rei das frases do mundo. Repito, mais visitado, mais pesquisado, mais copiado do que gigantes da nossa literatura, como Paulo Coelho, como Machado de Assis, Drummond de Andrade e tantos outros. É um escritor, um poeta, um roteirista de cinema, é um múltiplo criador da arte da nossa terra, de Rondônia. Menino beiradeiro aqui do Rio Madeira. Morei lá mesmo no Rio Madeira, viu? Foi peixeiro, morei vendeu aí na praça. Peixe, morou na Praça do Peixe. Então, essa é a Rondônia que eu e você amamos. Muito obrigado pela sua participação. Até a próxima edição do nosso Sem Papas na Língua. Muito obrigado. Do site noticiastudoaqui.com. Fiquem com Deus.